Esse plano urbanístico para o Parque Dom Pedro II foi desenvolvido a pedido da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, quando o secretário era o Miguel Bucalem, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, e envolveu uma equipe grande, coordenada pelo Laboratório de Urbanismo da Metrópole, dirigido pela Regina Meyer e pela Marta Dora, professoras da FAUSP na época, e contou com a colaboração direta de 3 escritórios de arquitetura, o nosso, H+F Arquitetos, o UNA Arquitetos e o Metrópole, e outras empresas que prestaram consultorias e apoio de áreas específicas como planejamento do tráfego e drenagem urbana, fundamentalmente. E foi um trabalho que surgiu a partir de uma demanda da Prefeitura que estava planejando uma série de ações na região, como a demolição do edifício São Vito. O edifício já tinha sido esvaziado e estava prestes a ser demolido, então a sociedade cobrava uma resposta para o que fazer com aquele lugar, e a Prefeitura não tinha naquele momento nada ainda muito definido, além de uma série de outras ações. E uma coisa importante é que essas ações que estavam em andamento foram muito importantes, porque nós sempre encaramos o plano como a possibilidade de unir, de criar uma sinergia entre essas ações fragmentadas e desconectadas que estavam colocadas ali na mesa e que precisavam de uma articulação para atingir um outro resultado mais potente do que cada um conseguiria atingir de forma individual e fragmentada. E as premissas vieram muito de dois olhares. Da constituição histórica daquele lugar, de entender que aquilo que a gente chama de Parque Dom Pedro surgiu como uma intervenção de saneamento associada a transformações do início do século XX, era um espaço público ao lado da cidade, daquele momento, da São Paulo do início do século XX, e que depois, durante a expansão quando essa cidade de fato se metropoliza e as suas infraestruturas vão se expandindo, esse parque criado naquele lugar ao lado da cidade passa a estar dentro da cidade e é completamente mutilado e transformado, infelizmente de uma forma negativa, para pior, por essas infraestruturas. Fundamentalmente infraestruturas de mobilidade, viadutos, avenidas, vias expressas, terminais de ônibus, estações de metrô, que foram planejadas de forma setorial, nunca de forma articulada, e produziram aquele espaço que está lá presente até hoje, com essa desconexão, onde a dimensão local foi sempre negligenciada, então é um espaço muito inóspito para pedestres e para a maioria das atividades locais que ocorrem ali no entorno imediato do parque. O olhar foi muito para entender esse processo, entender o que os outros projetos feitos anteriormente tinham proposto, porque esse foi um plano desenvolvido em 2010, 2011, mas não é obviamente o primeiro, Já muitos planos vão se acumulando para aquela região, mas o que nós identificamos como uma constante, talvez, dos planos anteriores, era um certo impulso de retornar a algo próximo daquele parque original, negando de alguma forma a presença das infraestruturas. E nesse sentido é que nós, talvez, a premissa fundamental se deu de outra maneira, é que não seria um resgate da sua feição primeira, do início do século XX, seria uma nova, contemporânea, que assume essas infraestruturas inclusive como uma virtude daquele território. É interessante para um parque, para um espaço público, ter animação proporcionada por estações de metrô, o terminal de ônibus mais movimentado da cidade, acessível em escala metropolitana. Se pensadas como virtudes e projetadas como cidade e não como infraestruturas unicamente, poderiam gerar um resultado diferente. Identificar os pontos mais rígidos dessas redes, e aí a estação de metrô Dom Pedro é sem dúvida o ponto mais rígido, que o terminal foi feito para ser desmontado e é uma infraestrutura facilmente relocável, relativamente, obviamente isso são grandes ações, mas é relativamente mais fácil do que a estação de metrô. Então, ao redor desse ponto mais rígido que era a estação, criar uma estação intermodal, onde o metrô
e os diferentes terminais de ônibus se articulariam com a mesma capacidade, ou até ampliando a sua capacidade, mas um pouco mais ao sul de onde ele se encontra hoje, concentrando acessos, a circulação dos veículos, para que essas infraestruturas devolvessem parte do território roubado do parque por áreas residuais, né, de alças, de raios de giro, de espaço de manobra e acumulação de veículos, etc. Então, identificamos uma outra potência dessa localização, que é estender a área, digamos, mais interessante do ponto de vista comercial, mais ativo, da Rua 25 de Março até a Rangel Pestana. E com isso, como esse terminal, que é um pouco o que marca esse fim, se desloca para sul, a gente ampliaria em 3 ou 4 quadras. E aí esse reposicionamento, então, abria a possibilidade de repensar aquele conjunto de quadras localizado para uma cidade multifuncional, né? Habitação de interesse social, mercado imobiliário, uso comercial e edifícios de uso misto, evidentemente, porque a potência comercial do térreo associada aos outros usos que poderiam ocorrer ali a partir de um diálogo entre as novas construções e várias pré-existências tombadas. Então, essa questão do patrimônio é muito importante, mas vimos que é perfeitamente possível conciliar transformações importantes que viabilizem também essa estratégia como um todo, do ponto de vista econômico, com o diálogo com a história e a conservação das pré-existências. Uma outra estratégia importante é em relação à drenagem urbana, que é muito forte naquele lugar, é a várzea do Tamanduateí. Essa várzea anualmente reaparece, né, onde reocupa espaços que foram retirados dela ao longo do processo de urbanização. Então, nesse sentido, a recondução, o redesenho das redes de drenagem local permitiu criar uma lagoa de retenção e tratamento de água, e aí isso une também uma infraestrutura com uma ideia de paisagem e de organização de espaço público onde a água tem um papel central. Depois tem essa outra proposta, que é nesse trecho norte, onde antes estava localizado o edifício São Vito, a proposta de um equipamento potente que, durante o desenvolvimento do processo, acabou surgindo a possibilidade do SESC se instalar naquele lugar, e de tudo que foi discutido naquele momento é o único ponto que de fato teve seguimento, e o SESC está hoje em execução. O mercado municipal é certamente um dos destinos de quem frequenta essa região, né? É um cartão postal, é um equipamento comercial importante, um ponto turístico e uma referência urbana. Então, nesse sentido, ele se soma a um conjunto de elementos muito importantes que estão ali naquele entorno. Eu acho que uma coisa valoriza a outra. A presença do mercado ganha com essa reorganização do parque, onde o pedestre e essa dimensão local tem uma outra qualidade de espaço urbano, né, e de organização na cidade, e vice-versa, né? Essa qualificação potencia o mercado, e o mercado potente que atraia mais pessoas também favorece a qualificação do próprio parque. Abre uma possibilidade da gente discutir também tecnologias que às vezes a gente identifica como rudimentares, por exemplo, drenagem, né? Infraestrutura de mobilidade, uma avenida, um viaduto, como se houvesse uma única maneira de pensar isso. E eu acho que a inovação é pensar de outra forma essas técnicas que são antigas, mas que podem e devem ser pensadas de forma inovadora. Por exemplo, como fazer um parque a partir da implantação de um viaduto, né? Inverter a questão. Eu não vou fazer um viaduto e depois ver se eu estraguei ou não um parque. Pensar de forma multifuncional com essa complexidade, assumir a complexidade, né? Elas são complexas e essa é uma virtude dessas técnicas, dessas tecnologias. Se elas são pensadas de forma multifacetada, em várias escalas, com as várias funções que elas podem desempenhar, a gente consegue produzir grandes transformações. Então, esse mesmo olhar da inovação tecnológica, que em geral a gente associa a coisas, né, do mundo digital, da comunicação, etc., mas também aplicar essa postura para drenagem urbana, para mobilidade urbana, para todas essas técnicas que constroem o território e que podem ser pensadas a partir de outros olhares ou de múltiplos olhares, né? Produzindo cidades mais interessantes, espaços urbanos mais ricos.